Como nós estamos passando para um outro ano, mais um ano que está terminando, como já dissemos, outros palestrantes já disseram anteriormente, parece que todas as vezes que nós viramos essa data de Natal, o ambiente muda. Parece que nós ficamos mais leves, um pouco mais compreensivos, um pouco mais pacientes. Parece que esse clima de Natal faz com que nós busquemos o nosso interior e começamos a colocar para fora aquilo que tem de bom em cada um. Os pensamentos melhores é a alegria do Natal. Os pensamentos ficam mais para o bem, porque parece que sempre que essa data é importante porque ela nos traz o nascimento de Cristo. Ontem estive aqui à tarde para falar na parte da tarde, e quando fiz uma pesquisa para trazer essa palestra, a gente fica surpreso com o que nós encontramos. E eu coloquei o nome das reflexões de ontem como significado do Natal, aproveitando essa imagem, essa sensação que nós temos hoje. Alguém de nós aqui sabe qual é o significado do Natal? Fale que você não vai, porque você não. Alguém sabe qual é o significado do Natal? Historicamente falando, a gente se surpreende. O Natal, para nós termos uma ideia, lá na época, antes de lá de Jesus, quando se realizava o solstício, que é a passagem do sol, que ele passa ao longo da faixa equatorial, na época de Roma, lá eles adoravam o deus Apolo. Então lá se faziam festas nessa época do ano, que caía mais ou menos em dezembro. Eram 3 dias de festas em que a população adorava o deus Apolo. E Roma, quem já teve a oportunidade de ler o livro há 2000 anos, tem algumas colocações que os romanos, as pessoas da época, adoravam os deuses. E nesse aqui, por uma circunstância, era Apolo, que era o deus do sol. Então as pessoas festejavam nessa época. E o volume de pessoas que procuravam essa festa era muito grande. Passado algum tempo em que essas pessoas faziam essas festas, nas quais bebia-se muito, comia-se muito e se festejava, algumas senhoras faziam roupas, faziam presentinhos e tocavam só entre elas, eram só elas que faziam isso. Então vocês notem que há quanto tempo se festejava não o Natal, mas essa adoração ao deus Apolo. E os historiadores nos dizem que era uma festa simplesmente pagã. Não tinha adoração ao ser, só aquele ser, digo, o Apolo. E quando isso foi tomando uma proporção muito grande, e com a vida de Jesus, o nascimento de Cristo, a gente percebe que ele foi o único ser humano que dirigiu a história de duas fases, antes dele e depois dele. Tanto que nós vamos falar, o fato aconteceu 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo.
depois da sua vida, começou como? Tal ano depois de Cristo. E ninguém sabe ao certo a data do nascimento de Jesus. Ninguém sabe ao certo, porque não existe nos compêndios desde aquela época que se falava que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Alguns orientais, como consta nessa pesquisa, dizem que Jesus nasceu em outubro. Outros dizem que ele nasceu em janeiro. Alguns outros dizem que ele nasceu em dezembro. E a igreja, quando passou a notar que precisava ser dada uma data para a comemoração do nascimento de Jesus, ela percebeu que necessitava de uma data onde estivessem muitas pessoas naquele mesmo local. E qual foi a surpresa? Que eles escolheram a data do solstício, que era a data que os papas realizavam aquelas festas de adoração ao Deus Apolo, e colocaram a data como o nascimento de Cristo. E conta a história que nessa época eram 3 dias de festas com a população inteira, comendo, bebendo e tendo assim. E olha que coisa, eles tinham um lugar, até a gente fala, o pessoal fica bem assim, né? Chamava-se dormitório, onde as pessoas, depois de comerem e beberem muito, descarregavam e voltavam a comer e beber. Então eram 3 dias de festas, na qual, quando se finava, todos estavam ébrios, cansados. E aí eu relacionei uma coisa com outra. Lembra alguma coisa dos nossos dias atrás? A gente pode fazer uma junção dessas datas de hoje e antigamente. Não é tão parecido com o que ocorria, o que nós fazemos hoje, para a comemoração do nascimento de Jesus. Porque na época, e hoje ainda a gente pode falar, que o mundo materialista ainda se apega a essa questão, na qual o ser humano se entrega muito mais às festas, às festanças, que ele não pensa naquele que nasceu. Para quê? Para que ele possa se divertir, extravasar, deixando de lado o verdadeiro aniversariante. Então nós vemos aquela ligação que ainda nós temos lá na Roma antiga. Parece incrível, 102 mil anos não é nada, perto da eternidade. Mas a gente ainda carrega, como uma vez eu disse, nós estamos mais no ciclo romano do que na angelitude. Nós nos ligamos tanto, que nem eu fiz uma pergunta ontem, em outra casa. Qual é a forma dos estados de futebol? O que lembra? Pode falar? Coisa. Ainda se debatia uma coisa. Só que hoje não é mais conhecido, né? Então, vocês veem que nós estamos muito mais perto daquilo que ainda estamos trazendo da brutalidade que ainda se vivia naquela época, em que as festas são colocadas com essa efusão de felicidade através de alguma coisa que faz com que nós fiquemos assim. São as bebidas, são as bebidas. E nos esquecemos muitas vezes do verdadeiro aniversariante. Foi aí que surgiu, na realidade, o Natal. Até tem um fato que eu vi depois, que muitos devem estar para saber, que a fantasia do Papai Noel, que na realidade
tem muito a ver com o Natal nosso, né? Tem a ver com o Natal do Hemisfério do Norte. Ela era branca. E depois que a Coca-Cola tomou conta da questão do Natal, ela passou a ser vermelha e branca. Vermelha e verde. Então, vocês notam, o comércio incrível, porque lá, na Roma, antiga, quando se festejava, haviam barraquinhas que ele ainda cita. Esse estudo foi feito por Raul Teixeira. E essas barraquinhas, ele ainda coloca, não são coisas nossas, mas eram já daquela época, onde o pessoal ia lá para comer mesmo. E ficavam 3 dias nessa festa. A igreja, como eu já disse, aproveitando, pegou o pessoal que ia lá, que era muita gente, e aproveitou e fez o aniversário do Cristo. Para nós, vamos dizer assim, espíritas, é um dia fictício. Porque nós não sabemos na realidade como ele nasceu, mas se comemora, foi abraçado, né, pelos hábitos da população, que se fizesse esse aniversário no dia 25. Aí eu pergunto a vocês, quando é que Jesus nasceu para cada um de nós? Verdadeiramente, quando Jesus nasceu para cada um de nós? Nós vemos que, podemos assim dizer, que Jesus nasceu para Maria Madalena no dia em que ele expulsou os espíritos obsessores dela e a curou, e fez com que ela passasse a amar os deserdados da terra, que ela fosse tratar as pessoas que tinham ranceníase. E ela passou a ser uma das maiores seguidoras de Jesus. Esse foi o dia que Jesus nasceu para Maria Madalena. Outro exemplo, quando nasceu Jesus para Simão Pedro? Nasceu no dia em que Simão pegou Jesus 3 vezes. E o Cristo, quando voltou, o recebeu de braços abertos. E ainda lhe perguntou: Pedro, tu me amas? E sim, Senhor. E ele perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, Senhor. E ele reforçou: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, mestre. Por que 3 vezes? Porque foi o número de vezes que Pedro havia negado. Então vocês notem que nesse dia em que ele negou Jesus 3 vezes, foi que o Cristo nasceu para ele. E normalmente tenho uma convicção que ele nasce para nós, muitas vezes nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, na perda de um ente querido. Ele nasce para nós também em momentos bons da nossa vida. A gente pode até garantir. Então não há uma data específica para que ele para esse nascimento dentro de nós. Se nós temos esses exemplos que vêm da história, por que nós não analisarmos e verificarmos quando o Cristo nasceu para nós? Então, o Natal serve para que nós possamos, de uma certa forma, nos olharmos para dentro, fazermos uma autoanálise daquilo tudo que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo de certo e de errado, se nós estamos caminhando da maneira certa. É aquela autoanálise que vai fazer com que a gente ache, com que a gente veja onde nós precisamos corrigir, para que a gente possa, de verdade, fazer com que Cristo nasça em nós. A partir do momento em que a gente se autoanalisa, a gente passa a se amar mais, para que a gente possa aprender também a amar o nosso próximo, porque
João Batista diz que para que o Cristo nasça em nós, é necessário que nós vivamos. Para quê? Para crescer junto com Ele. Então, o Natal ele serve para quê? Não é só para essas festividades que a gente é bom, é gostoso, é legal, a gente está aí com nossos carros de família, mas não para estar em família com a gente republicana, mas simplesmente para tocar energias positivas. E eu trouxe, aí eu acabei, eu fui pego de surpresa, né? Hoje a gente tem isso aqui, é uma maravilha. A gente faz a pesquisa, a gente acha. Eu tenho um texto que eu havia também juntado esse estudo do Raul Teixeira, e inclusive ele foi para melhor analisar, ele foi publicado na Federação Espírita do Paraná. Se vocês olharem no Google, colocarem isso, o significado do Natal, vai escapar com uma profundidade até maior daquilo que eu passei, que estou passando para vocês. Mas eu ouvi também um outro texto em que ele fala que há muitos séculos nós comemoramos o Natal. É uma data importante porque traz lembranças da chegada do menino Jesus. E me lembro também de uma história do quarto rei mago. Vocês conhecem o quarto rei mago? Não? Vocês não sabiam disso aqui, né? E eu prometo que eu quero que vocês conheçam mais profundidade. Chamava Artagão. E ele, na história, ele conhecia os outros 3 reis magos e ele quer encontrar o menino Jesus. Ele era um sujeito muito rico, ele fez tudo que tinha e comprou 3 pedras, o pio, o coral e o diamante. Só que quando ele vai atrás, porque ele havia perdido os outros 3 reis magos que tinham ido antes dele, ele no caminho ele encontra um hebreu machucado, possivelmente morto. E ele para, ele vê, ele está vivo e ele o ajuda. E para isso ele precisa se desfazer de uma das pedras, que iria ser presente para o menino Jesus. E ele ajuda, ele perde tempo, no sentido de que ele já estava casado. E quando ele chega a uma cidade, o dono da estalagem disse que o menino Jesus havia ido para outro lugar. E ele passa a seguir para tentar encontrar. E ele chega na cidade, quando ele chega na cidade, é quando Herodes manda matar as crianças, ele encontra uma senhora que tinha um filho pequeno, e os soldados estavam chegando lá, e ele enfrenta os soldados, e chama o capitão e dá uma outra joia, para que aquele soldado não entrasse na casa. E como a pessoa é corruptível, ele aceitou. E Jesus, ele acabou, continuou procurando por Jesus no seu vida. Até que um dia ele chegou, onde Jesus estava sendo crucificado. E ele pergunta o que estava acontecendo. E relata o jeito. E nesse período no qual, até chegar lá, ele passou por prisões, ele passou por lugares onde a pobreza era muito grande, ajudou aquele que ele podia ajudar. E quando ele chega a Cristo para ser crucificado, uma moça que era da região dele estava para ser presa e ele pega a última joia que ele tinha e entrega para ela para que ela compre sua liberdade. E nisso ocorre um tremor de terra, ele se machuca, cai de quase sendo desmaiado, e ele, triste porque ele não tinha conseguido encontrar o Cristo. E ele ouve uma voz que lhe dizia assim: quando tive sede, me deste de beber. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive frio, me agasalhaste. Quando precisei, me escutaste. Moral da história. Ele
já havia encontrado Jesus em todos esses lugares que ele passou. Então ele já havia encontrado Cristo. Porque onde ele ajudava aqueles necessitados, ali estava Cristo. Não precisava ser um palácio ou seja lá onde for. E dando continuidade, para que a gente já está terminando, só deixa eu dar uma aqui, porque além de tudo eu sou sempre, não tem jeito. Em que essa mensagem diz assim: qual é o real sentido do Natal que muitos ainda não absorvemos e que até evitamos falar a respeito? Principalmente na troca de mensagens entre nós. Qual o verdadeiro sentido do Natal? Será que é só o comércio? Precisamos conversar mais com os nossos pequenos sobre essa data e o que ela representa para a humanidade. Porque a gente fala para as nossas crianças que o Papai Noel trouxe um presente. Lógico, a gente sabe que é gostoso, nós já fomos crianças, aquela ilusão, mas é necessário mostrar porque quando eu assisti o Paulo falando, ele tem uma casa assistencial. E já pensou, uma criança não ganha um presente e a outra ganha. Quem deu o presente? Foi o Papai Noel, mas ele me deixou de lado por quê? E aí, muitas vezes, ele se revolta contra a figura do Papai Noel. Eu até brinquei com ele, meu ex-cunhado, quando, há muitos anos atrás, ele falou para a irmã dele que o Papai Noel não existia, ela começou a chorar, desesperada. A mãe dele tem uma surra dele de febre. Hoje ele fez aniversário no dia 16 agora. Eu acho que ele deve estar com 57 anos, 58 anos. Pergunta para ele se ele tem Papai Noel. Ele, de juro, Deus vai ver o Papai Noel descendo, achar ele era da casa dele. Então a gente tem que preparar as nossas crianças também. Não tiraremos não, mas já mostrar para elas qual é a realidade do Natal, o porquê do Natal. Não é só o presente em si, mas o presente que nós recebemos de Jesus. Quem é esse menino que acordou na terra? Qual foi e continua sendo o seu propósito? Porque nós, pelo menos, aos meus filhos eu consegui falar alguma coisa. Mas a gente precisa passar não só aos filhos, aos netos, aos nossos vizinhos, seja lá quem tiver. Mostrar quem foi essa pessoa que veio à terra, qual era o propósito de Jesus. Porque essa comemoração não perdeu-se no decorrer dos séculos. Vocês veem, como eu disse anteriormente, ela veio lá da época de Roma e nunca se perdeu. Como os ensinamentos de Jesus, que há 2000 anos aqui esteve, nos trouxe os seus ensinamentos. E eles até hoje são falados, estudados. Se fosse uma coisa de uma outra pessoa, de uma concordância menor, já teria se perdido no tempo. E ele nos aclara aí, ele coloca a situação de que mandaria, que queria ao Pai que mandasse um consolador prometido. E veio doutrina dos Espíritos. E depois com ela, outros compêndios, outras informações através de Espíritos bondosos, como Chico Xavier, onde se escreveu livros de tão notável cultura e de tão notável ensinamento, baseados todos nos ensinamentos dos Espíritos, que era na realidade dos ensinamentos de Jesus. Eles só não falavam da forma que hoje a gente vê, porque hoje a gente já tem dúvidas em entender, imagina naquela época. Como é que nós entenderíamos o significado de espírito, perispírito e outras coisas que a gente não vê? Manifestação mediúnica. Aparecia alguma imagem que o pessoal já perguntava, então era difícil. E hoje a gente já precisa dessa forma de mostrar para as nossas crianças essa questão do que muda tantos séculos. Qual a melhor maneira de mostrarmos que conhecemos o nosso aniversariante? E como comemorar efetivamente a sua vida?
seria que nós nos conscientizássemos que o Natal pode ser qualquer dia. É como eu disse, o Natal pode ser qualquer dia, o dia da mãe pode ser qualquer dia. O ser humano ele tem, vamos dizer esse defeito de um dia específico, principalmente para as coisas importantes. Mas o dia da mãe é todo dia, o dia do pai é todo dia, o dia da criança é todo dia. Então nós temos que começar a entender que o dia de Cristo é todo dia. Porque nós temos que praticar as ações, em termos de ações, que Ele passou para nós, todos os dias. E aí, por quê? De acordo com os ensinamentos do Mestre, cada vez que duas pessoas se perdoam, é Natal. Cada vez que demonstramos compreensão para aquele com quem convivemos, é Natal. Cada vez que ajudamos uma pessoa, é Natal. Cada vez que realizamos a opção de viver honestamente, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que buscamos dar um conteúdo novo para a nossa vida, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com um sentimento limpo, profundo e sincero, é Natal. Cada vez que olhamos alguém com os olhos do coração, com um sorriso nos lábios, é Natal. Isso porque, nesses momentos, nasce o amor, a paz, a justiça, a esperança, a alegria, a ternura. Nasce Jesus, o celeste menino, em cada um de nossos corações. Esse texto está na redação do Momento Espírita, datado de 20 de 12 de 2018. Então, meus amigos, estamos chegando a mais um Natal. Será que esse vai ser igual aos outros? Porque todo dia é Natal. Depende do que a gente faz. Depende do que a gente se conscientiza. Depende do amor que a gente despende ao nosso próximo. Depende das nossas atitudes boas para com aqueles que nos servem. Do amor que nós empenhamos nas nossas famílias. Local onde nós necessitamos fazer sim o Natal. Começando de nossas casas, de nossos avós, de nossos filhos, de nossos netos, nossas mães, nossos pais, porque isso é Natal. É o entendimento, nós nos ligarmos à figura de Jesus nesse dia, para agradecer. Deveríamos estar fazendo um bolo enorme para Ele, mas a gente só tem que agradecer, porque tudo aquilo que Ele nos trouxe está fazendo de nós pessoas melhores. Nós temos que nos lembrar que somos espíritos eternos, que nascemos simples e ignorantes, para buscar a felicidade que se encontra na espiritualidade maior. E sabendo que chegaremos um dia lá, só depende da gente, porque a gente vai resolver melhorar o mundo. Então vamos fazer todos os dias o Natal. Ao levantarmos, agradecer a oportunidade que Ele nos está dando, porque logo depois do Natal vem um ano novo. E no ano novo, vocês sabem que é aquele tal negócio. A gente faz um monte de promessa, né? Começar a se voltar, começar a frequentar uma academia, primeiro, vou fazer isso. O ano novo é uma forma de recomeço, como todos os dias. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de ver erros pretéritos, de ver
um longo ano que vai passar como passou esse, muito rápido. Então vamos aproveitar a oportunidade de entendermos o significado das palavras de Jesus. Quando aqui esteve, disse que a maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos começar a nos amar para que possamos amar o nosso próximo. Vamos começar a nos educar para que possamos passar a bons exemplos para o nosso próximo. Vamos começar, sim, a amar, como eu disse, aqueles que estão sempre ao nosso lado, seja onde for, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, demonstrando, sim, através do exemplo que Jesus demonstrava, que era o amor a todos nós. Que todos tenham a paz que Jesus possa nos abençoar. Por isso,